Olá você, hoje é sexta-feira e nós teremos o nosso estudo adicional da lição de número 5, que tem como tema principal um cântico ao Senhor em terra estranha. Lembrando que neste trimestre o nosso tema principal é o livro dos Salmos. E nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, o primeiro texto vem do livro O Desejado de Todas as Nações, o capítulo com o tema O Divino Pastor. É baseado em João 10, dos versos 1 a 30. E nós lemos: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, versos 11, 14 e 15. Mais uma vez, Jesus achou acesso ao espírito dos ouvintes, mediante as cenas a eles familiares. Comparar a influência do espírito à água pura e refrigerante, representara-se como a luz, fonte de vida e alegria para a natureza e o homem. Agora, num belo quadro pastoral, apresenta suas relações com os que nele creem. Cena alguma era mais familiar aos ouvintes do que esta, e as palavras de Cristo ligaram-na para sempre a ele. Nunca poderiam os discípulos contemplar os pastores cuidando dos rebanhos sem recordar a lição do Salvador. Veriam Cristo em cada fiel pastor, ver-se-iam em cada rebanho desajudado e dependente. Essa imagem aplicara o profeta Isaías à missão de Cristo nas confortadoras palavras: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus, como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Isaías 40, dos versos 9 a 11. Davi cantara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. E por intermédio de Ezequiel, declarara o Espírito Santo: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei, e a enferma fortalecerei. E farei com elas um concerto de paz, e não servirão mais de rapina aos gentios, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Ezequiel 34, versos 23, 16, 25 e 28. Cristo aplicou essas profecias a si mesmo e mostrou o contraste entre seu caráter e o dos guias de Israel. Os fariseus acabavam de expulsar uma ovelha do redil por haver ousado testificar do poder de Cristo. Excluíram uma alma a quem o verdadeiro pastor estava atraindo para si. Nisto se mostraram ignorantes da obra a eles confiada e indignos do legado que lhes fora entregue como pastores do rebanho. Jesus lhes apresentou então o contraste entre eles e o bom pastor, e declarou-se o verdadeiro guarda do rebanho de Deus. Antes disso, entretanto, falou de si mesmo sob outro símbolo. Disse em João 10:1: Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Os fariseus não compreenderam que essas palavras eram proferidas contra eles. Ao raciocinarem em seu coração quanto ao sentido das mesmas, Jesus lhes disse claramente: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Texto de João 10, verso 9 e 10. Como este texto do livro O Desejado de Todas as Nações é bastante longo, nós vamos ler apenas esta parte. Então, eu recomendo que você continue lendo o capítulo O Divino Pastor. E vamos ler então
o segundo texto de hoje, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 23. O tema é o selo de Deus. Lemos: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escravidão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, verso 1 e dos versos 3 a 6. Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial a fim de usar vestes de vingança e derramar sua ira em juízo sobre aqueles que não correspondem à luz que Deus lhes deu, visto como, se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8, verso 11. Em vez de se sensibilizarem pela paciência e longanimidade que o Senhor tem exercido para com eles, os que não temem a Deus nem amam a verdade, fortalecem o coração no mau caminho. Há, porém, limites até para a longanimidade de Deus, e muitos estão ultrapassando tais limites. Sobrepujaram os limites da graça e, portanto, Deus deve intervir e reivindicar sua honra. Disse o Senhor acerca dos amorreus: E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, verso 16. Posto que essa nação se salientasse por sua idolatria e corrupção, não havia contudo enchido a taça de sua iniquidade, e Deus não queria dar a ordem para a sua destruição completa. O povo deveria ver o poder divino manifestado de maneira destacada para que ficasse sem desculpa. O compassivo Criador deseja suportar-lhes a iniquidade até a quarta geração. E então, se não se visse mudança para melhor, seus juízos cairiam sobre eles. Com infalível precisão, o Ser Infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, essa conta permanece aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Encerram-se a conta, cessa a paciência divina. Não mais há intercessão de misericórdia. O profeta, olhando através dos séculos, teve uma revelação a respeito desse tempo. As nações da atualidade têm recebido misericórdias inéditas. As mais escolhidas bênçãos de Deus lhe foram concedidas, mas ao seu débito se acham registrados crescente orgulho, cobiça, idolatria, menosprezo de Deus e vil ingratidão. Então, a passos rápidos, encerrando sua conta com Deus. E também esse texto do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, com o tema O Selo de Deus, é bastante longo, então vamos ler apenas esse trecho. Eu recomendo que também você busque esse livro e possa assim continuar o estudo adicional da lição de número 5. E nós encerramos aqui então o nosso estudo da semana e amanhã começaremos a lição de número 6 e o tema é Eu me levantarei. Desejo a você desde já um feliz sábado, que Deus abençoe você e a sua família e mais uma vez te espero amanhã.